E aí, tudo certo? Sabe aquela questão de concurso que parece um verdadeiro quebra-cabeça feita para dar um nó na cabeça da gente? Pois é, hoje a gente vai decifrar uma dessas, bem passo a passo. Se o tal do controle de constitucionalidade soa complicado, relaxa que a gente vai desatar esse nó juntos. Tá aqui o nosso desafio. Parece um trava-línguas jurídico, né? Calma, não se assusta. Nos próximos minutos, a gente vai pegar essa pergunta, quebrar ela em pedacinhos e montar a resposta juntos. Bora lá? Então, como a gente resolve um problema desses? Simples, dividindo. A gente vai olhar para cada parte dessa pergunta, entender o que ela quer dizer e só depois juntar tudo para chegar na resposta final. É a melhor estratégia. Vamos começar com a primeira peça do nosso quebra-cabeça. É sobre a decisão que vem de uma pessoa só, de um único ministro lá do STF. No jargão do direito, isso se chama decisão monocrática. Pensa nisso aqui como se fosse um freio de emergência do sistema. Imagina que surge uma lei ou uma medida provisória que parece totalmente contra a Constituição. Para evitar um estrago maior, um único ministro, que é o relator do caso, pode puxar esse freio e suspender a lei rapidinho. Esse poder todo na mão de uma pessoa só não é o fim da linha. Não mesmo. A decisão de um ministro sozinho não é absoluta. Ela ainda precisa passar por um teste bem mais rigoroso. É aqui que o time completo entra em campo. O colegiado, ou seja, todos os ministros juntos, lá no plenário do STF. Agora, aquela decisão que era de um só vai ser avaliada por todo mundo. O fluxo é bem simples de entender. Primeiro, o relator age sozinho e concede a cautelar. Logo em seguida, ele é obrigado a levar essa decisão para o plenário, para que os outros ministros digam se concordam ou não. Esse ato de confirmar ou não a decisão se chama referendo. Lembra da condição resolutiva lá da nossa pergunta? É exatamente isso aqui. A decisão do ministro só continua de pé se e somente se o plenário aprovar. É como se fosse um sim mais. A decisão vale, mas ela vai ser desfeita se o plenário não concordar. Se a maioria disser não, pronto, a cautelar perde toda a sua validade. Beleza, primeira metade da pergunta já está no papo. Agora a gente vai para a segunda parte, que tem a ver com uma coisa que também é super importante. Como essa decisão afeta as coisas no tempo. E agora, sejam bem-vindos à nossa máquina do tempo do mundo jurídico. O nome em latim pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás dele é fascinante e muito, muito poderosa. Ex tunc, em latim, quer dizer basicamente desde o início. Quando uma decisão tem esse efeito, ela não só anula uma lei daqui para frente, não. Ela entra na máquina do tempo e apaga a lei desde o dia em que ela nasceu. É como se a lei nunca tivesse existido. E é aqui que mora o perigo. A famosa pegadinha que os concursos adoram. Pensa bem, um poder tão grande assim de viajar no tempo e apagar a história, será que ele é automático? Será que acontece sempre que uma cautelar é confirmada? A resposta é um gigantesco não. De jeito nenhum. Esse efeito retroativo não é a regra, ele é a exceção. Para essa máquina do tempo ser ligada, o plenário do STF precisa dizer isso com todas as letras, de forma expressa. E por quê? Simples, para proteger a segurança jurídica. Já imaginou o caos que seria se todos os contratos, todos os atos baseados numa lei fossem invalidados do nada, sem uma análise séria das consequências? Seria uma bagunça. Certo. Bora juntar tudo isso e dar a resposta final para nossa pergunta. Então, vamos lá, checando ponto por ponto da pergunta original. Primeiro, a análise do plenário é uma condição resolutiva? Sim, com certeza. A gente viu que a decisão do ministro depende da confirmação do time todo para continuar valendo. Segundo, o efeito ex tunc exige deliberação expressa? Sim, também. O efeito retroativo é uma medida muito forte e precisa ser decidida de propósito pelo tribunal para não criar instabilidade. Ou seja, a afirmação da pergunta do concurso está certíssima. No fim das contas, a lição que fica é essa. No mundo do direito, até a passagem do tempo é relativa. O que realmente importa não é só a decisão, mas todo o equilíbrio de poder que existe por trás dela. A força de um só precisa ser validada pela força do grupo. E o poder de apagar o passado é tão grande que não pode ser banal, não pode ser automático. A chave, no final, é sempre quem decide e como se decide. Isso nos faz pensar. Em que outras situações um poder tão imenso também precisa desse tipo de freio e contrapeso?